Darwin tentou explicar a origem da vida. Com certeza, a ciência se desenvolveu muito nos últimos anos. Por isso, a primeira coisa que eu fiz foi correr para ler o que os cientistas biólogos tinham a dizer sobre os últimos estudos científicos, sobre o tal Big Bang, a explosão que teria dado início a tudo. Sabe o que eles dizem a respeito de como estão os estudos científicos a respeito da origem da vida? Gostaria de saber o que uma cientista bióloga diz? Doutora Márcia. Bom, a origem da vida é um dos campos mais fracos da teoria da evolução, porque até hoje não existem experimentos, bons experimentos que comprovem a origem da vida, né? Até hoje não se conseguiu nada que chegue nem perto disso. Ano passado completou meio século, 50 anos desse experimento Miller, e algumas publicações, inclusive, como revistas, começaram a mostrar, como essa área de pesquisa da evolução, da origem da vida, está realmente empacada, não se conseguiu quase nada. Pelo contrário, o que se vê hoje em dia, cada vez mais, é que os seres vivos, as células, são muito mais complexos do que se imaginava a princípio. E cada vez fica mais difícil de você explicar a origem desses seres a partir de substâncias inorgânicas no passado. E alguns pesquisadores, então, eles fizeram alguns cálculos para poder saber qual seria a probabilidade de você ter uma proteína dessa sintetizada ao acaso. Ou seja, quanto tempo você demoraria para ter isso. Então, se você tiver aceitar as estimativas de que haveriam muitos aminoácidos presentes numa sopa primordial, 10 elevado a 44 aminoácidos, e se você puder simultaneamente adicionar um novo aminoácido a cada uma dessas 10 elevado a 44 cadeias de proteínas em formação, e se você adicionasse um aminoácido por segundo, sem parar nenhum momento, você precisaria de ter um período de 10 elevado a 23 anos para ter a probabilidade de 95% de obter uma proteína. No caso do exemplo aqui, seria uma proteína chamada citocromo C, que é uma proteína que existe em praticamente todos os seres vivos. Então, você precisaria de 10 elevado a 23 anos, ou seja, 10 com 23 zeros na frente, para você obter uma proteína se você fizesse a coisa dessa forma casual. Só para vocês terem uma ideia, 10 elevado a 23 anos é 10 trilhões de vezes mais do que a idade que se aceita geralmente para o universo. Então, isso daí é um sinônimo de uma coisa impossível, né? Ou seja, é realmente impossível você formar uma proteína com essa informação, com esse conteúdo, uma proteína que realmente funcione. Agora, imagina que aquela bactéria mais simplesinha, ela precisa de mais de 400 genes e mais de 400 proteínas para poder funcionar corretamente. Bem, como eu sempre tinha ouvido falar que tudo surgiu de uma única bactéria, eu tinha duas perguntas importantes. Primeiro, os cientistas que acreditam na evolução nunca conseguiram responder. Eu entendo que eles digam que tudo se originou dessa tal bactéria inicial, porque ela é muito pequenininha. Mas de onde essa bactéria inicial surgiu? Do nada? Segunda pergunta, será que essa tal bactéria inicial é algo tão simples assim que pode aparecer por acaso? Que tal saber da doutora Márcia? Mas quanto de informação genética tem no DNA de uma bactéria? Ou seja, quantos genes? Gene é aquela unidade que vai produzir uma proteína e vai assim dar uma característica para o organismo, né? Então, por exemplo, nós temos olhos azuis porque nós temos genes que determinam a coloração azul do olho ou a coloração escura do olho. Então, as bactérias, só para comparar, uma bactéria muito simples, a mais simples que se conhece é a Mycoplasma genitalium. Essa é uma bactéria parasita e ela possui cerca de 471 genes. Então, vocês vejam que isso daí é muita informação genética, uma quantidade muito grande de informação genética. E essa bactéria que é parasita, ela não precisa de tantos genes, porque grande parte do que ela precisa, ela tira da célula onde ela vive. Mas vamos ver então uma bactéria de vida autônoma, ou seja, que sobrevive por si própria. A Escherichia coli é um bom exemplo, é uma bactéria que vive dentro do intestino humano e ela é considerada então autônoma, consegue viver independente de outras células. Ela tem cerca de 4.288 genes. Ou seja, muita informação genética. Então, quando a gente pensa em informação genética, de onde veio essa informação genética? Quando você pensa em informação, tipo palavras, linguagem escrita, alguém criou essa informação.
Então, quando você pensa em informação genética também, como é que essa informação genética pode ter surgido do acaso? Isso é uma das grandes dificuldades que a teoria da evolução tem para explicar.